Caros pedal reflexivo, vamos falar acerca de falsidade. Eu já falei várias vezes aqui no canal, né? Falsidade como hipocrisia, demagogia, mentira e por aí em diante. E são tudo a mesma coisa, são sinônimos. Eu estava há pouco falando com meu tio referente à política e me recordando de um determinado político que esteja até mesmo no poder aí da cidade, que tinha prometido determinado algo, determinada coisa, em certo local da cidade e tal, e até registrou num cartório com propósito e tal, já está chegando o seu final, né, do mandato e nada absolutamente. E em contrapartida, onde ele reside, onde mora, tudo mil maravilhas, né? Quer dizer, puxando a brasa para sua sardinha, fazendo para si e em nome de fazer para o povo ou para a coletividade. Inclusive, quando eu vim para cá, encontrei a sua esposa, né? Eles muito bem na sua casinha. E assim a gente percebe que o que vale mesmo é a mentira, é a falsidade. E não é só na política, né? Na religião, em vários grupos sociais. Quando digo que vale é no sentido irônico, né? Não vai me interpretar mal. Porque se você vai dizer a verdade, você passa como um sujeito invejoso, maligno, perverso, né? Sempre de rotulo de alguma coisa. Inclusive eu resido numa cidade chamada São João Batista, como já deve saber. E São João Batista quem foi? Foi exatamente aquele que falou a verdade, dizendo: Herodes, a mulher que tu possui não é tua, é do teu irmão Filipe. E aí, perdeu a cabeça, falar a verdade. Foi lá, Herodias fez aquela dança, aliás, a filha dela fez aquela dança e pediu, já que tinha então essa possibilidade para o rei, alguma coisa em troca e pediu a cabeça de João Batista. E isso acontece nos dias atuais. Você falar qualquer verdade que seja no âmbito político, seja no âmbito religioso, seja em qualquer grupo social, como já falei, você passa a ser o perturbador, você passa a ser o inimigo e possivelmente você corre até risco de morte. Essa é a grande realidade, porque tudo se faz com mentira. Aliás, a música que o Zé Ramalho fez, que é, na realidade, músicas, essa é uma das que ele fez num álbum específico das músicas do Bob Dylan, que ele diz o seguinte, numa das músicas: a verdade desse mundo veio de uma grande mentira. E tem razão, porque de fato o que impera é a mentira. Por isso que Jesus disse para os fariseus que eles tinham por pai o diabo, que era o pai da mentira e homicida, desde o princípio, porque ele, quando tenta usurpar o trono de Deus, já estava fazendo o próprio homicídio, se suicidando, se matando a si próprio, melhor dizendo, né? Já que a palavra homicídio quer dizer matar alguém, matando a ele próprio, que pode inclusive ser sinônimo ou dentro de um contexto da tradução da própria palavra do grego para suicídio também. Então você percebe o seguinte: você quer ter prosperidade, bênção nessa vida? Minta, né? Mas uma boa mentira. A mentira de fato que dificilmente seja descoberta, porque é assim que procede as coisas. Você, como político, quiser vencer, né, vai fazer como um sujeito aqui também da cidade acabou fazendo: comer um pãozinho com mortadela com os pobres, mas sendo ele um playboyzinho, um filhinho de papai que nunca fez isso na vida, só fez para o fito político. Inclusive eu tinha um parente que tentou namorar a irmã dele e ele não deixou. Ele e o outro irmão dele brigaram. Por quê? Porque meu parente, meu primo, ele já está casado, já está muito bem resolvido, graças a Deus, era pobre. Então você vê a hipocrisia desses políticos, né? Você vê a falsidade, você vê a hipocrisia, que eles se fingem ser aquilo que eles não são mascarados, né? A hipocrisia quer dizer isso. Inclusive até o termo original, etimologicamente falando, é máscara. Máscara dos artistas que existiam na época, no tempo grego, né? Das chamadas, até mesmo de dramaturgia, né? Ou dos dramas gregos e tal. Então,
você para analisar, senão você vai ser enganado, né? Aquele que não conhece a verdade, aquele que não busca, vai ser facilmente enganado. E principalmente aquele que não tem conhecimento de nada, né? Me recordo do meu saudoso vô, que era facilmente manipulado, enganado nessas questões de política. Porque prometiu isso, prometiu aquilo, uma certa feita, relatos pessoais, mas é interessante para você ter uma ideia. Ele tirou a foto com um político famoso da cidade, inclusive, que está em Brasília, está como senador em Brasília. E na época, me parece que ele era candidato a governador aqui no estado. E ele veio felicíssimo da vida, né, porque teria tirado a foto com o ídolo dele, entre aspas, e disse assim para minha mãe, que era filha dele: olha, agora você tem essa foto aí, mostra para alguém, para ver se você consegue uma faculdade, porque naquela época era assim. No início dos anos 2000, antes dos anos 2000, não tinha ProUni, não tinha nada, né? Você tinha que falar com um deputado grande, com alguém grande, para ver se conseguia uma bolsa, principalmente o necessitado. E ele veio felicíssimo da vida, achando que ia ajudar a filha nesse sentido, mas nada foi feito. Inclusive, ela até tentou e não conseguiu nada nesse sentido. E aí eu fiquei, depois, claro, mais tarde, ele falecido, estudando política e tal, e vendo como meu avô foi enganado e influenciando a gente a votar naquele determinado candidato, a votar naquele determinado partido, né? Mas sem um senso crítico. Essa é a grande verdade. E por isso que você tem que atentar para examinar tudo e reter o bem, como diz a Bíblia. É no campo religioso, ou da igreja, ou que fala em nome de Deus. É na política, é no trabalho, é na faculdade, é em casa, em tudo. Tá? Senão, você está perdido. Você é mais um enganado, mais uma marionete do sistema. Porque, como já disse, a mentira é que reina. Né? Quem quer ouvir a verdade? E se somos da verdade, nós temos que falar. Principalmente porque Cristo disse: eu sou a verdade, o caminho e a vida. E se nós somos seguidores de Cristo, nós temos que prezar pela verdade, ainda que a gente tenha algumas falhas, venha até mentir em determinados momentos para nos defender, alguma coisa nesse sentido, né? Mas nós temos que procurar de fato fazer a diferença. Diz que um verdadeiro político que não promete nada, dificilmente vai ser eleito. Essa configuração aí de nova política, na realidade, é uma velha política que aí está no Brasil. Só você parar para analisar. Os que estão no poder são a maioria que apoiaram a velha política de Lula, de Dilma, de FHC. Só você analisar, né? Se você ficar bitolado em ideologia, seja de A ou B, seja de esquerda ou de direita, você está também enganado. Que é isso que eles querem, de cegar. Com a paixão, com a patos, que é do original do grego, patos, que serve tanto para patologia, doença, como para a paixão. E todo apaixonado, né, fica cego, né, como diz o ditado, né? O cara fica cego, né, o amor cega. O amor no sentido de paixão, patologia. Então fugimos de toda a falsidade, seja no âmbito que for, porque nós não podemos compactuar com a mentira, né? Com a falácia. E quantos que utilizam o nome de Deus, inclusive, para justificar os seus erros e as suas mentiras, para falar verdades, entre aspas, que não são, né? Nunca foram. É aquilo que o profeta já dizia: falo no meu nome sem eu nem ter mandado. O próprio Senhor falando na boca do profeta, parece que foi Ezequiel que falou isso. Chamam de mal bem, o bem de mal, Isaías já falava, né? Chamam a verdade de mentira e mentira de verdade, e é assim que eles procedem. Então, meus caros, sejamos bereanos, que nem um povo de Bereia, que examinava tudinho o que o apóstolo Paulo pregava para ver se era verdade, e assim seja para a vida. Tudo que é falado, vão checar, vão procurar, vão perquirir, senão vão ser enganados, né? Eu já contei aqui várias vezes no canal que às vezes eu fico vendo algumas atitudes patéticas de literalmente políticos da velha política. E a própria palavra político ou política já quer dizer interesse, né? E nem sempre é um interesse coletivo, é o escuso, o próprio e tal. Camaradas, por exemplo, que nunca foram adeptos de religião, nunca foram favoráveis ao catolicismo ou o protestantismo, agora estão sendo, né? Agora estão visitando igreja evangélica, principalmente, porque tem aí a bancada evangélica, né? Vamos dialogar, vamos ganhar voto. E se alguém fizer uma campanha que não vai falar ou dialogar com a bancada evangélica, tá?
dificilmente ganha, porque eles não vão votar. Fazer que nem o Cabo Daciolo fez, né? Que a maior decepção dele foi com a bancada evangélica, justamente porque ela se vende, ela é corrupta, assim como qualquer outra bancada que não preza realmente pela palavra de Deus, né? Quando eu digo qualquer outra bancada, claro que existe aquelas que não se vendem, vamos dizer assim, né? Mas são bem poucas, como qualquer outra, que são quase a maioria. E aí, se você não fazer isso, não fazer a jogatina, não visitar um templo, não visitar uma igreja católica, não, você é antirreligioso, você é cético, você é perverso, né? Como se Deus habitasse em templos, tão somente em templos, e aprovasse a política dos templos, né? Em cima dos púlpitos. Isso é lamentável, porque você tem que ter um local específico para adorar a Deus, e não para fazer palanque político. Mas falar isso tudo, o que acontece? O sujeito é herege, demoniado, é isso, é aquilo, pirado. Pode me chamar de tudo isso, mas eu não sou falso, hipócrita e nem demagogo. Isso é que importa. E é isso que o Evangelho propõe e que os cristãos verdadeiros devem fazer, né? Falso, falar mentira, a hipocrisia, de fato, a máscara, né? Tentar parecer uma pessoa religiosa e não ser, piedosa, santa, que vai cumprir o que prometeu, os seus projetos e tal. E a demagogia é falar justamente o que o povo gosta de ouvir. O povo gosta de ouvir, vai vir a paz, vai vir a bênção, eu vos prometo saúde, eu prometo segurança, eu prometo. Promete, não cumpre, né? Porque um que cumpre é Deus, que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Até mais, deixe seu like, comente. E esse foi mais um pedal reflexivo aqui, com as matas, ou próximo de matas aqui na região. Eu gosto bastante de local de mata. Abraço e até uma próxima.